Olá, pessoal! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a essa maravilhosa semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos. Vou vendo aqui, vou ajustando aqui as coisinhas. Olá, bem-vindos! Bem-vindos, pessoal! Sejam bem-vindos! Estou muito feliz com a presença de vocês. Sejam bem-vindos à semana de conscientização da Semana de Alzheimer. Hoje é dia 21 de setembro, é comemorado mundialmente a semana, né, conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então, por isso que eu planejei para vocês essa semana. Então, sejam muito bem-vindos. Lembrando que está tendo transmissão ao vivo aqui no Instagram e também aqui no nosso Facebook, tá? No canal do Facebook, Elderly Envelhecimento Saudável. Então, sejam bem-vindos, tá bom? Então, gostaria de me apresentar. O tempo é curto, né? Passa muito rápido. Eu sou a doutora Débora Ali, sou gerontóloga, fiz graduação em gerontologia na USP, em São Paulo, em 2006. A gerontologia é uma faculdade que surgiu em 2005, só tem na USP e na Federal de São Carlos. Então, é uma graduação em que a gente aprende tudo que é sobre idosos e envelhecimento, tanto no pilar biopsicossocial do idoso. Então, terminando a graduação em 2009, eu sou a segunda turma, lá na USP. Eu fiz uma pós em neurologia do adulto lá no Albert Einstein, em São Paulo também. Depois, terminando essa especialização, eu voltei aqui para minha terra, Limeira, né? Eu sou daqui. Fiz o mestrado na Unicamp em Campinas, que é aqui pertinho. E estou terminando o meu doutorado também em gerontologia, também na Unicamp. Fiz uma pós em marketing, gestão e saúde na Unicamp aqui em Piracicaba, na UNAM de Campinas. E estou sempre aqui com vocês com o Elderly, né? Proprietária do Elderly Envelhecimento Saudável. Desde 2018, eu sou coordenadora da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, aqui da Vila Cláudia. Tem duas aqui em Limeira. Então, eu sou da Vila Cláudia, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui de Limeira. Então, vamos lá, né? Todo ano a gente, a ABRAS, né? A gente sempre faz campanhas, sobre conscientização, né? É um momento que, infelizmente, ainda é só nesse mês, né, de Setembro Roxo ou na Semana de Alzheimer que a gente começa a falar sobre esse assunto, infelizmente. Mas aos pouquinhos a gente vai propagando mais sobre isso, que é muito importante, né? Já vou começar falando com vocês um estudo que a ABRAS fez junto com a Associação Internacional de Alzheimer. E nesse estudo, eles questionaram vários profissionais, pessoas que trabalham com idosos e até idosos. Daí o que a gente viu? Nesse estudo, e por incrível que pareça, os brasileiros foram os que mais participaram nesse estudo. Foi super legal, foi coordenado pelo nosso presidente da ABRAS, o Dr. Rodrigo Schultz. Então, nesse estudo, eles verificaram que mais de 60% dos profissionais de saúde não têm conhecimento sobre a doença de Alzheimer. Então, por isso, imagina, se os médicos que estão na atenção básica não têm conhecimento, ainda mais nós, né, réus mortais, que a gente não conhece quase nada sobre essa doença. E uma coisa que a gente vê que é muito importante, né, antes de introduzir a temática, é que ainda a gente tem aquele mito de que esquecimento é normal da idade, né? A gente até ouve alguns profissionais falando isso. Ah, ele tá esquecido? É da idade, é por causa que ele tá velhinho. E não é. Não sei se vocês lembram, né? Quem é da minha época ou antes da minha época, que a gente falava, ele é velho gagá, né? Era comum falar, é velho gagá, ele não tem memória, é normal isso. Então a gente sabe que hoje em dia não é, né? Então, por isso que eu propus para vocês, como tá com coronavírus, a gente não pode estar pertinho, né? Geralmente é uma época que a gente faz eventos, né? O ano passado a gente fez um evento super legal na igreja de Santa Isabel aqui em Limeira, com a população, teve pipoca, teve bolo de cenoura, teve zumba, foi super gostoso. Mas infelizmente esse ano, por causa da pandemia, mas aí que eu pensei, né? Vamos unir o útil ao agradável. Então, como a gente não, né, Maomé não pode ir até a montanha vai até, caduco, né, Ângela? Isso mesmo. Então, Maomé vai até vocês. Então, unir. Nossa, caramba.
como a gente tem internet e eu posso propagar, ó, tô vendo aqui um monte de seguidores, alunos meus de longe, né? Eu vejo ali a CRE, tudo elas são de Santos, então, querendo ou não, a internet nos uniu, né? Da onde vocês são aí? Quem tá me ouvindo, de que cidade vocês são? Respondem aí pra mim. Então, o lado bom da internet é que a gente pode conversar todo mundo junto, mesmo distante, né? Tenho pacientes, clientes, eu tenho clientes até de Portugal, de outros países, ó. Ó, da Bahia, ó, atendimento. Ó lá, você viu que legal? Campinas. Então, a internet nos uniu, né? Isso é um lado bom, que o ano passado foi só pro pessoal de Limeira. Ó, Salvador, que delícia! Então, muito legal. Então, o que eu já me apresentei para vocês, né? Gostaria também, quem quiser falar o que trabalha, né? Do que vocês trabalham, se vocês têm algum paciente com Alzheimer ou se vocês têm algum familiar de Alzheimer, podem colocar aqui, tá? E as perguntas também. Podem ir colocando as perguntas aqui. No Facebook eu não consigo ver, tá, gente? Eu tô só vendo aqui online, mas eu não consigo enxergar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui, tá bom? Interagindo aqui todo mundo junto. Então, é isso. Né? Fisioterapia, olha lá, que legal. Então, a gente vê que muitas vezes, na nossa graduação, a gente não aprende muito sobre a doença de Alzheimer. Muito menos sobre idosos, né? Então, por isso que essa é a temática aí. Então, como vai funcionar essa semana de conscientização? O que eu pensei para vocês? Né, eu tentei fazer uma programação. Eu sei que muitos de vocês que me seguem, né, principalmente aqui no Instagram, no Facebook já não. No Facebook já são um público mais amplo. Mas geralmente quem me segue são pessoas que não conhecem muito sobre envelhecimento e sobre Alzheimer. Então eu fiz uma programação como se vocês não soubessem nada. Faz de conta que vocês são um ET, que vocês acabaram de aterrissar na Terra e vocês não sabem nada sobre a doença de Alzheimer. Então eu vou começar mastigando com vocês, tintim por tintim, sobre a doença. Alguém ali me perguntou se eu sou médica. Não, eu sou gerontóloga, eu me apresentei, acho que você chegou atrasado. Eu fiz uma graduação em gerontologia na USP. É uma graduação nova que surgiu em 2005. Eu sou da turma de 2006. Só tem em São Paulo, na USP, e em São Carlos, na UFSCar, essa graduação. Então, nessa graduação, a gente aprende tudo que é sobre idosos. São 4 anos de faculdade. Tá? Então, depois eu fiz uma pós em neurologia do adulto no Albert Einstein. Tá? Então, até meus pacientes brincam que é melhor do que médico, porque o médico geriatra, ele vai tratar a doença quando você já está doente. Nós, gerontólogos, nós focamos na prevenção, que é o que eu faço com vocês. Quem me segue aqui no Instagram sabe que eu sempre tento evitar que a gente adoeça o máximo possível, tá bom? Então, não sou médica, mas sou gerontóloga muito melhor que médica. Então, vamos lá. Essa semana de conscientização, eu pensei em olha, tá fazendo um artigo sobre Alzheimer? Me manda um e-mail depois no final, que eu te mando alguns artigos, tem bastante coisa. Se você quiser também assistir a aula sobre Alzheimer que eu tenho, ela é R$30, lá tem bastante artigos também que eu acho que você comprou meu curso, né? Lá tem bastante materiais extras sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Então, aos pouquinhos eu vou tentar postando para você. Eu sei que o tempo é super corrido, né? Eu voltei os atendimentos no consultório também. Não sei se vocês sabem também, eu tenho um filhinho de 2 meses, além de uma filha de 7 anos. Então, tô correndo aí para fazer tudo por vocês, tanto no Instagram, nas postagens e nos atendimentos, né? Tô fazendo o meu melhor possível, vamos lá. Então, essa semana, como eu tô falando para vocês, eu pensei em... manda para mim um e-mail, tá? O e-mail, gente, se não tiver aí na descrição, depois vocês me mandam pro direct que eu passo, tá bom? É elderlycursos e palestras @gmail.com. Esse é o e-mail. Então, assim, eu pensei como se vocês não soubessem nada sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Então, o que eu fiz? Hoje, então são 5 dias de programação, né, da semana de Alzheimer. Então, hoje, que é segunda-feira, a gente vai falar o que é o Alzheimer, né? Os conceitos básicos, vocês podem tirar dúvidas, alguma coisa sobre a doença de Alzheimer, né? O basicão, que eu estou pressupondo que vocês não sabem o que quer dizer a doença. Podem mandar, tá, gente, por direct. Amanhã, todos os dias vão ser às 11 horas, tá bom? Tanto aqui no Facebook como no Instagram.
Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos, o que tem de novo, quais são os tipos de tratamento, né? Que a gente vai ver hoje que o Alzheimer não tem cura, mas é muito importante a gente realizar o tratamento com esses pacientes. E eu posso falar para vocês, gente, com toda a propriedade, tanto de conhecimento teórico, como minha prática, né? Eu sempre trabalhei com os idosos, faz mais de 14 anos que eu só trabalho com idosos e principalmente com quem tem Alzheimer, então, e além de ser coordenadora da Abras, né? Então, eu respiro Alzheimer todos os dias, meus pacientes são, a maioria, com doença de Alzheimer. Então, essa programação de tratamento, a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento. Na quarta-feira, a gente vai falar, principalmente para os familiares, como a gente vai falar com os familiares? Então, o tema é, meu familiar tem doença de Alzheimer, e agora? Né? O que a gente faz? Eu vejo que muitos pacientes me procuram já na fase final da doença, né? A gente tem essa cultura ainda do remediar ao invés de prevenir. Então, quando chega no consultório, já são pacientes já com uma demência muito mais avançada. Então, vou falar um pouquinho com esses familiares. Na quinta-feira, eu vou ensinar para vocês jogos e atividades de estimulação cognitiva, né? Um pouquinho do como é o meu trabalho, então eu vou dar algumas dicas para vocês que trabalham com idosos, mesmo que é físio, mesmo que é psicólogo, né? Então, para vocês que querem trabalhar com idosos de estimulação cognitiva, na quinta-feira eu vou dar algumas dicas, tá bom? E na sexta-feira, para fechar com chave de ouro, a gente vai discutir o filme Viver Duas Vezes. Esse filme, ele tá no Netflix, tá? Então, por favor, assistam o filme antes, ele é 1h30, eu acho 1h40 de filme, no Netflix. Daí, pra sexta-feira, vocês poderem discutir comigo, tá bom? Eu converso muito com a Aslan, uma gerontóloga muito querida, tá aqui, com uma outra gerontóloga, também esqueci o nome dela, mas ela falou comigo no WhatsApp, falando um pouquinho, ela assistiu o filme, então assistam. Então, a gente falando um pouquinho, pergunta que bom, fico feliz. Então, a gente vai discutir um pouquinho, né, na questão da gerontologia, sobre esse filme, né, ela aí, ó. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme. E eu também pensei, né, mesmo passando a semana do Alzheimer, eu vou dar dicas de filmes, algumas coisas para vocês assistirem, até documentários curtos, pra gente fazer alguma discussão ao vivo também, né, como a gente tá tudo distante, eu acho importante a gente que é profissional, quem tem família com Alzheimer, ter essa discussão, né, a oportunidade de discutir sobre as temáticas, não só sobre Alzheimer, mas sobre o envelhecimento também. Então, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar um pouquinho falando, né, o que é demência, né, o que é demência? Demência, a gente diagnostica a maioria das doenças que vão afetar o nosso sistema neurológico. Principalmente, geralmente, tem as demências, elas são sem cura, né? E tem as demências que têm cura, que são as reversíveis. Geralmente, as demências que são reversíveis são aquelas que o paciente geralmente está com falta de alguma vitamina, como a vitamina B12, ou ele está com tumor cerebral, o tumor é retirado, ele volta, né, às suas atividades. E tem os demências não reversíveis, que são as que são progressivas, que geralmente é o quê? Doença de Alzheimer, demência de Lewy, demência de Parkinson, demência vascular. Então, são dezenas de demências. Mas o Alzheimer, a gente vai ouvir falar mais, porque ela é a mais comum. O nome do filme, vou falar de novo, tá? O nome do filme é Viver Duas Vezes. Tá? O filme chama Viver Duas Vezes, a gente vai discutir. Eu vi aqui na pergunta do... Luxemburgo, olha que chique, Maria de Mello no Facebook é de Luxemburgo. Olha que chique, fiquei super feliz, hein? Então, o nome do filme é Viver Duas Vezes, que a gente vai discutir na sexta-feira, tá no Netflix. As maritacas, não sei se vocês escutam aí, tá? Então, a demência Alzheimer, ela é mais conhecida... Isso, Viver Duas Vezes, escreve aí, obrigada. Ela é a mais conhecida porque ela afeta mais os idosos. Então, infelizmente, né, para quem está me assistindo e não sabia, tem demências que também se manifestam em pessoas mais jovens, principalmente a partir dos 30 anos. Né? Igual a gente vê o Parkinson, por exemplo, ele se manifesta bem mais cedo do que a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, infelizmente, todos nós estamos sujeitos. Mas o Alzheimer, ele é uma demência que afeta mais os idosos.
tá bom? Então, ele é mais comum nos idosos. Então, o que quer dizer Alzheimer, né? Alzheimer é difícil de falar, super difícil de escrever, né? Por que tem esse nome, né? Tão difícil da gente, até os pacientes têm dificuldade de falar com a gente, né? Até de buscar informações. Então, a demência de Alzheimer, ela tem esse nome porque ela é o sobrenome do médico que descobriu a doença dele. Então, a gente acha, muitas vezes, que o Alzheimer é uma novidade. Olha lá, 32 anos, ó, tem atendimento multidisciplinar, tá falando que tem uma paciente com 32 anos com Alzheimer. Ai, meu Deus, ó, tá na nossa faixa etária aqui, tá na minha faixa etária. Então, muitas vezes, esse médico, ele é um alemão, ele chamava, né, Alois Alzheimer. E muitas vezes a gente acha que o Alzheimer é uma doença nova, que surgiu agora, porque agora que a gente está ouvindo falar, né? Muitas vezes tem pessoas que nunca ouviram falar, não tem noção do que é, né? Então a gente pensa que é uma doença nova, mas não, ele diagnosticou essa doença em 1905, então ela é uma doença super antiga, ela é super antiga, mas agora que a gente começou a ter mais estudos, né, sobre isso, ficou mais interessado, porque igual eu falei para vocês, até pouco tempo atrás, até quando eu era pequena, jovem, a gente achava que ser gaga era normal, que era o processo do envelhecimento, no processo fazia parte eu me esquecer, né? Então a gente vê que isso está mudando e agora a gente tem mais informações sobre isso, né? Então ele surgiu pelo Alois Alzheimer. Ele tinha uma paciente, chamava Augustine, e ela tinha 50 anos. E ele via que ela tinha manifestações psiquiátricas diferentes dos outros pacientes dele. Então ele via que ela tinha alucinações, ela tinha comportamentos diferentes, tinha esquecimentos, mesmo com 50 anos. Daí, quando ela faleceu, ele abriu o cérebro dela, né, o crânio dela, e viu que a estrutura cerebral mesmo dessa paciente Augustine era diferente dos outros pacientes dele. Ele viu que tinha falhas no córtex, então na época se chamou doença do córtex cerebral. Daí ele apresentou essa doença num congresso lá na Alemanha e depois ficou conhecida como a doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer tem esse nome porque ela é o sobrenome do médico, né? O último nome do médico que descobriu essa doença, tá bom? Então, o que é a doença de Alzheimer, né? Como que ela se manifesta? O que a gente vê, né? O que a gente olha? Primeiramente, gente, é muito importante nós sabermos que não tem como diagnosticar um paciente com Alzheimer ele vivo, tá? A gente vê o quê? Sintomas, conversa com a família, vê algumas características clínicas desse paciente, mas só mesmo depois que ele morre e depois que faz o exame lá cerebral dele, que a gente vai ter certeza mesmo que ele é Alzheimer. Antes disso, a gente tem, né, ressonância magnética, outros exames que a gente faz, mas não é diagnóstico, não é igual ao exame de gravidez que a gente coloca positivo ou negativo, mas não, é pelos sintomas. E muitas vezes o médico profissional que vai atender esse paciente, ele vai excluir outras doenças. Então, o diagnóstico ele é feito por exclusão. Por exemplo, o paciente vai no consultório e relata queixa de memória ou tá muito apático, tá tristinho. Então, o que o médico vai fazer? Primeiramente, ele vai pedir os exames laboratoriais. Então, vai pedir exame de sangue, exame para ver se ele tem alguma infecção urinária. Porque muitas vezes o idoso ele vai ter alguma confusão mental em decorrência dessa infecção urinária e não por causa do Alzheimer em si. A gente até fala que são os falsos Alzheimer. Outro tipo de doença que pode causar confusão mental, que muitas vezes é confundida com Alzheimer, a infecção urinária. Então, muitas vezes, o idoso, através desses exames que o médico vai pedir, ele vai verificar que esse idoso está com infecção urinária. Daí ele vai tratar essa infecção e daí o idoso ele vai voltando ao normal que ele é. Outra patologia que muitas vezes se assemelha à doença de Alzheimer, a depressão. Então, a linha entre o sintoma depressivo e o Alzheimer, ela é muito próxima. Então, muitas vezes a gente tem até dúvida disso para saber se esse paciente ele está depressivo ou se ele está com doença de Alzheimer.
por causa que os dois vão ficar apáticos, os dois não vão ter vontade de sair da cama, os dois vão ficar confusos. Então, até mesmo meu primeiro artigo científico, que foi feito em 2007, né, entrei na faculdade em 2006, eu investiguei idosos lá no Centro de Referência do Idoso em São Paulo, que chama Cresce, Centro de Referência da Cidadania do Idoso. É lá embaixo do viaduto do Chá, no Anhangabaú. Então, na época, né, era bem novinha na faculdade, eu entrevistei os idosos para saber se a queixa de memória deles ela era referente a mesmos sintomas de algum problema de memória, ou se era algum sintoma depressivo, ou se era apenas queixa. E nesse estudo, né, se vocês quiserem também, quem quiser esse artigo, ele chama, acho que, Queixas de Memória em Idosos. Vocês me peçam também por e-mail, tá? Daí, eu peço para mandar por e-mail, porque se vocês me mandam por e-mail, eu já encaminho por lá, é mais fácil. Agora, se vocês me pedem por WhatsApp ou pelo direct, eu tenho que copiar o e-mail de vocês, é muito mais difícil para mim, tá bom? Que é um monte de mensagem. Então, eu prefiro que me mandem um e-mail, né? Depois, no finalzinho, eu falo de novo o e-mail, tá bom? Então, o que a gente viu nesse estudo, né? Eu e minha professora Mônica Assuda, que foi minha orientadora, que a maioria dos idosos, eles tinham queixa não porque eles tinham o mesmo sintoma depressivo ou tinham algum problema de memória. Os idosos se queixavam muito mais quando eles tinham ansiedade. Então, o idoso, que ele é mais ansioso, porque lembra que eu falei para vocês que a gente já imagina que vai ficar com problema de memória? Já está enraizado na nossa cultura. Muitas vezes eu me pego falando para minha filha: ai, filha, quando a mamãe estiver usando fralda, você vai cuidar da mamãe? Então, eu mesmo já estou pressupondo que eu vou usar fralda. Eu estou me esquecendo que não é todo idoso que vai usar fralda. Não é obrigatório. Então, a mesma coisa o esquecimento. Então, como os idosos, a gente já tem na nossa cabeça enraizado que a gente vai ter algum problema de memória, a nossa ansiedade faz com que a gente imagine que está com problema de memória. Então, nesse estudo que eu fiz em 2017, né, quem quiser pede por e-mail o artigo, e a gente viu o quê? Que os idosos ansiosos que tinham mais queixa de memória. E a gente também sabe que muitos idosos, eles são muito queixosos. Então, a gente tem muitas vezes, vai fazer pesquisa mesmo científica, né, como eu faço doutorado na Unicamp, ou mesmo investigar alguns idosos, eles vão relatar que tem problema de memória. Mas quando a gente faz os testes, eles estão melhor do que a gente. Tipo assim, de 30 questões do Mini Mental, que é o mini exame do estado mental, eles acertam 29, 28. E mesmo assim, eles vão reclamar que estão com problema de memória. Porque o que? Eles estão comparando a memória deles com a memória de quando eles são mais jovens. Né? Daí não tem como. Né? Eles acham que tem que melhorar. Não, vai piorar um pouquinho, tá, gente? O envelhecimento normal tem sim a perda de neurônios. Isso a gente sabe. Mas essa perda, ela não é tão significativa. Tanto é que se a gente vê uma imagem de um cérebro de uma pessoa de 20 anos saudável, um cérebro de um idoso de 70 anos saudável e um cérebro do idoso de 70 anos com Alzheimer, o cérebro do idoso saudável e do jovem de 20 anos é super parecido. Ele tem uma atrofia mínima. Então, por isso que a gente não pode falar que é normal do envelhecimento a gente esquecer. Tá? Então, não é normal. Então, como a gente sabe, né, entrando já nisso, como eu sei que o meu envelhecimento, ele é normal ou se ele é sugestivo de alguma demência? Geralmente, eu vou verificar se esse idoso está conseguindo fazer as atividades básicas do dia a dia dele. Por exemplo, igual meu avô, né? Eu falo para vocês com propriedade, tanto cientificamente, né, porque eu estudo isso há muitos anos, só trabalhei com isso, como na minha família também. O meu avô materno teve Alzheimer, né? Eu morei com ele quando eu estava na faculdade em São Paulo. E minha avó materna também está com doença de Alzheimer. Então, conheço até pessoal, pela família, né? Na família a gente tem pessoas com Alzheimer. Então, o que eu vi? Igual o meu avô. Meu avô, ele começou o sintoma antes dos 60 anos. Então, foi super jovem. Mas o que a minha avó notava? Que ele não conseguia mais pagar as contas. Meu avô, ele era poliglota. Meu avô falava italiano, inglês, espanhol, não lembro mais, tá, gente? Mas ele trabalhava na Volkswagen. Então, meu avô era super culto, super inteligente, e do nada, na empresa, ele começou a ter dificuldade de pagar a conta. Ele ia pagar a conta, mas depois chegava a conta com vencimento
daí que minha avó começou a reparar que meu avô que pagava as contas não estavam sendo pagas e o dinheiro estava sumindo. Daí que a minha avó levou no médico, tudo, né? Isso faz o quê? Uns 20 anos atrás, né? O diagnóstico era muito mais difícil. Daí que minha avó verificou que meu avô estava com a doença de Alzheimer. E meu avô declinou muito rápido, né? Mas só que ele não chegou aí na fase final, porque ele faleceu de AVC, ele teve o AVC, bem no dia que eu tava lá, gente, foi horrível. Mas então ele não chegou até a fase final, ele andava ainda, ele não lembrava mais da gente, ele me chamava, ele sabia que eu era neta dele, morava com ele, mas só que ele não sabia mais meu nome e tudo, né? E minha avó tá na fase que ela tá lembrando bastante da gente, né? Eu fiz a videoconferência com ela ontem, ela sabe quem eu sou. Agora ela tá um pouco confusa que ela tá com infecção urinária. Mas ela tá, assim, a memória dela de fisionomia tá ótima, mas ela não quer comer, né? Que a gente vai falar um pouquinho na aula de quarta-feira, né? Alguns sintomas, alguns comportamentos que quem tem Alzheimer tem, que é difícil da gente lidar, né? Lembrando, gente, a minha canequinha. Eu perdi a do unicórnio, tá? Quem me segue aí sabe que eu tenho a de unicórnio. É tudo da minha filha, tá? Ela me empresta. A de unicórnio eu não sei onde tá. Acho que tá lá na clínica. Eu tô em casa agora. Mas eu vou usar essa aqui também, que eu gosto das canecas mais coloridas. Então, o que a gente nota? O Alzheimer, ele é uma doença que muita gente fala, meu Deus, eu vou ter doença de Alzheimer. Mas muitas vezes ela é uma doença que quem tem Alzheimer não sofre. Sofre na fase inicial porque ainda está consciente. Mas no final da vida, esse idoso não sabe que ele tem Alzheimer mais, ele não sabe o que está acontecendo. Agora, quem vai sofrer com a doença de Alzheimer é o familiar, né? Ou o cuidador, né? O cuidador familiar. Porque o comportamento da quem tem doença de Alzheimer, o esquecimento é o de menos, né? Se o seu pai, sua avó esquecer, a gente fica triste, é lógico, né? Não é legal você ver que a pessoa não se recorda mais de você, ver que ela é outra pessoa, ela vira outra pessoa, mas esse é o sintoma o mais banal. O problema, geralmente, de quem tem doença de Alzheimer é a alteração comportamental. Então, muitas vezes, a pessoa que ela era uma pessoa super tranquila, ela se torna uma pessoa muito agressiva, ela começa a trocar o dia pela noite, não quer comer, não quer tomar banho. Então, assim, quem sofre com a doença de Alzheimer é quem cuida. Então, tem até estudos que falam que tem o burnout do cuidador. O que é? O cuidador, principalmente o cuidador familiar, ele tem um pane, simplesmente, do nada, ele fica doente e acaba muitas vezes morrendo antes do que o paciente. Porque o comportamento de quem tem Alzheimer é muito difícil de lidar. Então, as questões comportamentais são muito mais difíceis, né? Então, por isso que é importante a ABRAS, ou essas associações que trabalham com o familiar que tem alguém com Alzheimer. Porque o difícil é cuidar, né? Muitas vezes também a família tem dificuldade de entender que é da doença e não é de propósito, né? Porque, igual a minha avó tem personalidade super forte. Até a gente desconfiar que era Alzheimer demorou muito, e mesmo eu que trabalho com Alzheimer, eu demorei muito tempo. Teve que um médico fazer o diagnóstico, porque eu me negava a falar que a minha avó tinha Alzheimer. Não me conformei, pra mim foi horrível, eu chorei pra caramba. Já fazia acho que uns 3 anos que ela foi diagnosticada. Deixa eu ver aqui que perguntaram. É verdade que se mudar as coisas de lugar evita o Alzheimer? Então, é mais ou menos, assim, o que você tá falando é da neurobiótica. Deixa eu tentar aqui, porque... Peraí, parece que ficou escuro aqui meu celular. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, na verdade, o que você está falando é a neuróbica. O que é? São exercícios cerebrais que a gente faz para exercitar o cérebro. Sim, ele não vai evitar que a pessoa tenha Alzheimer? Não, a gente não sabe. Pode ser que mesmo fazendo exercício, ela vá ter Alzheimer. Mesmo com a estimulação cognitiva, pode ter Alzheimer também. Mas acontece que esses exercícios que é neuroóbica, é como se fosse aeróbica do cérebro, né, do neurônio, ele vai exercitar sim. Tudo que a gente não usa atrofia. Então, sim, quais são exemplos de atividades que a gente pode fazer com os idosos, né, nessa questão de mudar de lugar? O que ele está falando? Ela está falando, a SOS Físio. Por exemplo, se eu tenho um relógio, eu uso só na mão esquerda,
se eu colocar na mão direita, eu vou obrigar meu cérebro a mudar de atividade. Se eu sempre faço um caminho na minha casa e eu mudo de caminho, também eu vou fazer com que o meu cérebro mude um pouquinho a rotina dele. Então, alterar a rotina, sim, é um exemplo de neuróbica, né? Então, por exemplo, igual ela falou. Só que assim, se o idoso já está com Alzheimer, não pode mudar, tá, gente? Daí vai piorar, ele vai ficar muito mais confuso. Mas se sim, nesses idosos saudáveis que a gente faz oficina, que a gente estimulá-los. Por exemplo, outra atividade que eu faço para os idosos que eles gostam bastante, os idosos saudáveis. Eu peço para eles lerem alguma coisa de ponta cabeça. Você pode pedir para o idoso escovar o dente com a outra mão sem ser a mão dominante. Então, tudo isso vai exercitar. Tem vários exemplos. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia de live só falando sobre essas neuróbicas. Vou até anotar aqui, ó. É bem legal. Então, ele ajuda na reserva, isso mesmo. Não, para quem é mais para prevenção. E não é só para idoso, tá? Pra gente também, né? Igual a gente, quem dirige. Quando a gente começa a tirar a carta, começa, né? Marcha 1, pisa na embreagem, vou frear, neuróbicas, isso mesmo, chama isso as atividades. Então, quando a gente começa uma atividade, eu presto muita atenção. Então, o meu cérebro, ele vai acompanhando, vai prestando bem atenção para conseguir executar. Então, é tudo difícil. Pisa na embreagem, pisa no freio. Com o tempo, não vai ficando automático, fica no modo automático. Tem dia que eu chego em casa, eu não sei nem como o carro chegou. E de repente eu falei, meu Deus, não sei nem se eu passei no sinal vermelho ou não, porque já tá tão automático dirigir que a gente nem presta mais atenção. Então, nos idosos é a mesma coisa. Se a gente fica sempre na mesma rotina, vai chegar um tempo que não tem novas formações de neurônios. Que os nossos neurônios, eles só fazem novas conexões quando a gente faz atividade nova. Então, muita gente fala assim pra mim, então se eu comprar caça-palavra na banca de jornal, ou sudoku, vai ajudar meu idoso? Vai ajudar. Mas vai chegar um tempo, até mesmo joguinho de aplicativo, mas vai chegar um tempo que o cérebro dele vai levar no automático. Vocês já jogaram aquele Candy Crush, esses joguinhos? No início a gente fica prestando atenção, mas chega um tempo que fica automático, então não faz mais a eficácia. Por isso que é importante a apostila, as atividades, para cada vez a gente fazer atividades diferentes para esses idosos. Sim, a neuróbica, ela vai prevenir qualquer tipo de demência. Gente, as demências, elas são muito parecidas, principalmente nas fases finais. No final, todas elas vão corroer o nosso cérebro, né, entre aspas. O que difere uma demência da outra é onde ela iniciou. Então, o Alzheimer, por exemplo, inicia geralmente no hipocampo. A doença do Parkinson, na substância cinza, né, na massa cinzenta. A demência de Lewy, no corpus de Lewy. Então, o que diferencia uma demência da outra é onde ela inicia. Porque nas fases moderada e inicial, que a gente vai falar um pouquinho, o idoso, ele é muito parecido. Ele vai ter as mesmas dificuldades de não conseguir comer, de não lembrar das pessoas. É aí que as pessoas se enganam muito. Deixa eu ver aqui. Sou da Geronto, isso mesmo, sou gerontóloga da EASH USP. Eu fiz graduação em gerontologia. Minha mãe foi diagnosticada de Alzheimer. Faz parte da doença imaginária idealizar? Sim, né? A gente fala que são as alucinações ou as... alucinações ou as... ajuda eu aí, gente. A cabeça tá ruim. Mas eu fiz um post essa semana sobre isso, tá? Elas imaginam sim a coisa. A Tereza é da Geronto também, Tereza? Sou da Geronto, sim. Gente, ajuda eu. É alucinações ou... Fala aí, gente. Arlan, me ajuda aí. Esqueci. Eu fiz o post antes de ontem. Minha cabeça tá ruim, tá? Tô dormindo pouco, porque eu tenho um nenenzinho de 2 meses. Me perdoem, tá? Faz quase 3 meses que eu não durmo direito. Então é isso, sim, ele vai ter alteração sim. Mas a gente vai falar, delírios, isso, delírios e alucinações. Obrigada, delírios. Então sim, mas a gente vai falar mais disso na quarta-feira, tá? Eu falo um pouquinho mais. Então vamos lá, voltando na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela tem 3 fases, né? Eu vi até na literatura que tem gente que fala... começou a seguir ontem à noite? Bem-vinda, gente. Tem gente que tem até na literatura que falam 4 fases, mas geralmente a gente vai usar 3, não importa, né? O importante é que a gente entenda um pouquinho das fases. Então, a fase inicial, o que ela é? Geralmente o paciente,
ele vai ter alterações de memória, desorientação no espaço e no tempo, tem dificuldade de tomar decisões simples, começa a repetir constantemente as informações, então começa toda hora a ficar repetitivo, tem a perda de vontade de fazer as coisas, até que eu falei para vocês que é semelhante a quem tem a depressão, né? Perda de interesse, mudança no comportamento e alterações do humor. Então, muitas vezes a gente acha que o Alzheimer, e fala assim, o Alzheimer é a doença que fica esquecido. Não. O esquecimento, muitas vezes, ele vai aparecer só em outras fases. Então, até que a fase inicial é muito difícil da família diagnosticar ou imaginar. Porque a gente começa a achar que é do idoso, que é normal dele. É igual eu falei pra vocês, é normal da idade. Então, muitas vezes, esses sintomas comportamentais, a gente não percebe. Acha que é a personalidade do idoso. Né? Então, daí conforme a doença vai progredindo, as fases vão aumentando. Então, por exemplo, a fase moderada. Deixa eu ver aqui. Moderada. Na moderada, esse idoso já tem dificuldade de cozinhar. Então é nessa fase aí que a família começa a desconfiar do idoso. Que geralmente é o idoso que mora sozinho. A gente não tem noção que ele tá diferente, né? Geralmente o filho mora fora, né? Então ele tem dificuldade de cozinhar e limpar a casa. Começa a ter dificuldade para fazer sua higiene pessoal. Esquece de tomar banho, de se limpar. Igual a minha avó tá falando, tudo ela já fez. Não, já tomei banho, já comi. Não, mas ela não fez, né? Ela tá esquecendo. Tem dificuldade para se comunicar, dificuldade de ler e escrever. Começa a se desorientar, não reconhece mais os lugares conhecidos. Começa a ter alucinações e ouvir vozes, pessoas que não existem. Muitos pacientes com Alzheimer, eles começam a falar com pessoas que já morreram, começam a lembrar da mãe, de pessoas que já morreram, isso é comum. Vou gravar por uma semana, tá? A live vai ficar gravada por uma semana, depois eu vou tirar do ar. Começa a ter alterações do comportamento, então fica muito quieto ou muito agitado, né? Então, gente, o segredo é o quê? Começou a notar que tá diferente, a família começou a notar que tá diferente, procura um profissional. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Qual médico que procura? Geralmente vai ser o neurologista ou psiquiatra. Geralmente procuram um psiquiatra porque vai ficar gravado tanto na página do Elder, ali no Facebook, como gravado aqui no Instagram, tá? Mas depois eu vou tirar do ar em uma semana. Então, assim, procura um neurologista ou um psiquiatra. Geralmente as pessoas vão buscar o psiquiatra porque são alterações, alucinações. Ou o gerontólogo, igual eu falei pra vocês, né? Pra fazer a parte preventiva, né? Então, vou puxar a sardinha aí pra gente que é dos gerontólogos, né? Então, o que mais que ele tem? Fica sempre muito desconfiado, começa a falar que estão roubando as coisas dele, né? Então, na semana passada iniciou uma paciente comigo que falou, né? É bem comum a gente ouvir falar isso, que ela tá achando que tem pessoas na casa, que o vizinho tá querendo roubar, tá querendo entrar. Então, ela tá tendo essas alucinações, é bem comum. E também alterações do sono. Então, começa a trocar a noite pelo dia ou não quer dormir. Então, essa é a fase moderada. Então, nessa fase, a família já começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha. E tem a fase avançada. Na fase geriatra também, verdade, né? É verdade. O geriatra, gente, na minha opinião, ele é um dos melhores médicos, né? Pra idoso, é lógico. Uma porque ele vai ter essa visão, né? Biopsicossocial do envelhecimento também. Como geriatra, ele é capaz de olhar toda a medicação que esse idoso tem e cortar as que estão excessivas. Porque, por exemplo, o idoso geralmente vai no cardiologista, dá uma medicação. Vai no ortopedista, tem uma outra medicação. Daí o geriatra ele vai fazer o apanhado e vai retirar as medicações. Eu adorava, né? Minha coleta de dados foi na geriatria da Unicamp. Então, eu sempre acompanhei o trabalho de vocês, né, dos geriatras. Então, eu ficava admirada, porque era sempre lá a doutora Maria Fernanda, sempre tentando tirar medicação. Porque a gente sabe que tem os efeitos colaterais, né, da polifarmácia, tudo isso. Então, na fase avançada, a gente vê que os idosos, eles já, geralmente, quando ele tá nessa fase, infelizmente é quando a família vem procurar a gente. Porque daí já passou pelo neuro, já passou por um monte de lugar,
que eu acho que a gente ainda está vivenciando? Porque é uma doença nova e o envelhecimento é algo novo também, né? Eu comentei com vocês no começo que o estudo que a Abras fez o ano passado, junto com a Associação Internacional de Alzheimer, viu que 60% dos profissionais de saúde não sabem o que é doença. Não sabe que é doença de Alzheimer. Então é muito mais grave do que a gente imagina. Mas a gente nota o quê? Que o idoso vai no médico, vai no neuro, o neuro só vai passar medicação, não vai dar orientação da alimentação, não vai dar orientação de estimulação cognitiva, não vai dar orientação de fazer atividade física. A gente sabe que a gente vai falar um pouquinho amanhã, né, dos tratamentos, que o tratamento da doença de Alzheimer, ele não é só medicação, tem que ser aliada a outros tratamentos também, tanto os medicamentosos como os não medicamentosos. Então é uma união, né, da equipe multi para fazer o tratamento desse idoso, né? Então, na fase final, que é a avançada, ele já não consegue mais memorizar nenhuma informação. Ele se esquece dos familiares, amigos e locais conhecidos. Tem dificuldade de entender o que acontece em sua volta. Começa a ter incontinência urinária, incontinência fecal, né? Ele já está usando fralda geralmente. Não consegue mais entender o que está acontecendo à sua volta. Não sei se vocês veem, né? Igual tem pacientes que simplesmente eles não estão mais aqui, da impressão, né? Eles estão deixando levar, eles não têm mais essa noção de onde eles estão. Né? Minha avó está assim, não mandou fazer nada para cognição motora. Gente, é um absurdo. Né? Parece até que os profissionais, até falei na live que eu fiz sexta-feira com a massoterapeuta, eu vou fazer uma hoje 3 horas, então convidados lá no perfil da massoterapia. Tá? A publicação tá aqui no Instagram, daí vocês dêem uma olhada no Face também. Então, assim, a gente vê que os profissionais parecem que têm medo de encaminhar para outros profissionais. Gente, ninguém trabalha sozinho. A fisio é muito importante, a fono é muito importante, a nutricionista é muito importante, educador físico, o geriatra, o neuro, todo mundo, o gerontólogo. Cada um de nós é uma pecinha para tratar desse idoso, não tem competição. A TO, né? Psicólogo, gente, é super importante na doença de Alzheimer. Tanto para tratar o paciente, como para tratar também a família. A família está totalmente... Gente, eu vejo familiares transtornados. Geralmente nas consultas os filhos vêm só chorando para mim. Só se queixando. Eles não têm noção de como tratar desse idoso, né? Então são terapias complementares, é muito importante. Todos em prol do benefício para esse paciente, né? Então, peraí que saiu aqui. Então, terminando. Então, ele vai ter comportamentos inapropriados. Sim, é um conjunto, isso mesmo. Não tem mais dificuldade de engolir os alimentos, então a importância da fono, né? Começa a rotar, cuspir no chão. Não consegue erguer os braços, as pernas. Dificuldade para andar ou sentar, né? Daí já são os idosos que já estão na fase mais de acamado. Né? Aquele idoso que já vai ficando em posição fetal, que já tá quase na fase final, gente. É inadmissível que o familiar ou mesmo o profissional da saúde, os médicos só vão indicar nessa fase. Nessa fase, gente, é muito difícil da gente tratar. O Alzheimer, ele é a perda de neurônios. Então, o neurônio, por mais que ele tenha neurogênese, que é a formação de novos neurônios, por exemplo, se eu perdi 10 neurônios, eu vou recuperar 9, né, no envelhecimento normal. 9. Agora, com Alzheimer, perdeu 10, vai recuperar 2, 3. Então, conforme vai perdendo esses neurônios, esse idoso vai perdendo as capacidades dele. É muito mais difícil da gente recuperar essa capacidade que ele perdeu. Por isso que é importante a prevenção. Evitar, se no início, né, a gente vai falar amanhã no tratamento, se no início eu já buscar o tratamento, vai ter cura? Não, não tem cura, gente. Alzheimer não tem cura, infelizmente, por enquanto, né? Deus quiser, até na nossa época, né, comentaram ali, falaram comigo ontem, que é pra gente pensar positivo, que talvez na nossa vez tenha algum tratamento, tenha alguma cura. Mas assim, por mais que não tenha cura, ele tem tratamento. Então, o tratamento que a gente vai falar amanhã, o medicamentoso, ou estimulação, ou atividade física, ela vai fazer com que a doença, ela pelo menos permaneça um pouquinho constante. Porque senão ela vai só decair, esse idoso vai só decair. Ai, gente, amei a minha unha, ó. Eu que fiz. Tô na fase de fazer a unha com a minha filha é louca por unha. Bem coloridão, né? Amei.
Então, assim, tem que evitar que esse idoso decline muito rápido, né? Por isso que é importante o tratamento. Então, quanto antes, se eu começo o tratamento antes, ele tem uma quantidade de neurônios. Nessa fase final que eu falei pra vocês que ele já tá acamado, ele já perdeu muito neurônio. Tem tratamento? Ainda tem? Eu até brinco, né? Eu brinco não, a gente sabe que, por exemplo, a música, a gente pode tratar nesse idoso, a musicoterapia, até a fase final. Ele vai reagir muito bem. Fisioterapia também. O idoso acamado na fisioterapia, ela é essencial, né? Porque a gente acha que o idoso tá quietinho, tá com dor, vamos deixar ele quieto, pelo amor de Deus, gente. Não, tem que fazer exercício para evitar essa dor. Por mais que a fisio, na hora de mexer ali, vai trazer um transtorninho, ele vai sentir dor, mas é pro bem desse idoso. O que não usa vai atrofiar, então tem que se prevenir, né? Gente, o tempo tá voando, né? Mas vamos lá. Então, eu falei das fases. Quais são os fatores de risco? Quais são os riscos? A gente sabe que o Alzheimer não tem cura. Mas como eu faço para evitar o Alzheimer? O que eu posso fazer hoje, né? Eu até brinquei lá na live da massoterapeuta. Quem aqui quer usar fralda? Quem aqui quer depender de cuidador? Quer receber comida na boca? Põe aí, ó, quem quer? Ninguém. Mas o que a gente está fazendo hoje para evitar isso? Eu tenho que evitar hoje, né? Então, quais são os fatores de risco? Gente, é o básico, é o feijão com arroz. Arroz não, que agora tá tudo caro, né? Mas é o feijão do arroz do brasileiro. Atividade física. Os estudos mostram que se eu pratico atividade física, eu posso postergar ter Alzheimer em até 5 anos. Ah, mas doutora Débora, então eu vou ter do mesmo jeito? Pode ter. Mas só que imagina, 5 anos, em vez de eu ter Alzheimer com 70, eu começar a declinar minha memória com 75, ó, já é alguma coisa. Então, atividade física, importantíssimo. Então, tem que fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Gente, 30 minutos de caminhada, né? A gente vê aí nas lives tanto exercício que a gente pode fazer em casa. Então, é importante, sim, atividade física. Primeira coisa para evitar, né? Fator de risco. Segunda coisa, doenças crônicas. Se eu tenho diabetes, hipertensão, colesterol alto, hipoglicemia, isso eu vou ter mais chances de desenvolver o Alzheimer também. Pense comigo, gente, que o nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Meu carro, ele é a gasolina. Então, se eu tenho um carro a gasolina e eu colocar álcool, ele vai funcionar? Não, às vezes até funciona, mas com o passar do tempo, se eu continuar insistindo, vai piorar, né? Meu carro vai pifar. Se eu sou um álcool a gasolina, mas eu coloco uma gasolina adulterada lá, cheia de água ou álcool, o que vai acontecer? Eu posso até pegar, mas com o passar do tempo, o carro vai estragando. Então, se eu tenho diabetes, hipertensão, colesterol, tudo alguma coisa na minha homeostase que não está correta, com o passar do tempo, o meu corpo ele vai reagir a isso. Então, muitas vezes, o mesmo sangue que passa ali com a glicose alterada alta é o mesmo que vai passar pelo meu neurônio. Então, vai ter muitas... Meu TCC, gente, foi oficina de memória, treino de memória para idosos com diabetes. Só que tá em inglês, tá? Mas quem quiser, vocês me pedem, eu também passo para vocês. Posso postar também o título aqui no Instagram. Deixa eu também pôr aqui, artigos. Então, o meu TCC foi só sobre isso, que sim, o diabetes, ele vai influenciar, sim, na perda de memória desse idoso. Vai fazer com que ele tenha mais chance de ter. Lembrando que é o diabetes não tratado, tá? Se eu sou um idoso que tem um diabetes, mas eu tenho ele controlado, faço atividade física, alimentação correta, não tem problema nenhum. É como se não tivesse, tá? Olha lá, o filho de 2 anos fazem em casa, então não tem desculpa, né? Mudar de convívio, por exemplo, ficar uns dias na casa dos filhos, pode ajudar ou confunde o idoso com Alzheimer? Essa é uma questão muito polêmica, a gente pode falar um pouquinho mais na quarta-feira, que é sobre o familiar. Mas sim, o idoso ele vai ficar mais confuso. Mas, gente, vamos lembrar o mundo real. A família ela tá tentando fazer o melhor possível. Muitas vezes não é possível deixar só para uma família cuidar. É muito difícil. Eu falei para vocês, quem cuida geralmente vai acabar falecendo antes do paciente. É muito exaustivo e desgastante cuidar de alguém que tem Alzheimer. Então a família ela vai ver a dinâmica mais fácil para ela. Mas sim, se a gente tira o idoso da casa dele, põe numa instituição,
Se a gente tira esse idoso e coloca ele para morar com a filha e com o filho, ele vai ter mais confusão sim. Por quê? Porque ele tá perdendo neurônios e a morte desses neurônios vai fazer com que na cabeça dele ele ainda viva naquele tempo antigo. Não sei se vocês já viram algum idoso que fala assim, eu quero ir pra minha casa, eu quero ir pra minha casa, eu quero ir pra minha casa, e fica super nervoso. Porque na cabeça dele, a casa dele é quando ele era jovem. Não sei se vocês viram também, né? Já vou adiantar um pouquinho as alterações comportamentais. O idoso que chama o neto pelo nome do filho. E o filho ele não reconhece. Por quê? Na cabeça dele, o filho dele é aquela criança ainda. Então adianta falar assim, vó, sou eu a Débora, a sua neta. Só que na cabeça da minha avó, eu tenho ainda 10 anos. Então não adianta você estar falando, essa menina é louca. Minha neta tem 10 anos, então não é ela. Mas se ela vê minha filha, por exemplo, não, minha filha não parece tanto comigo, eu acho. Mas assim, ela vai chamar minha filha de Débora. Porque na cabeça dela, eu tenho a idade da minha filha ainda. Então, vocês viram, tudo tem que ter um motivo na cabeça de quem tem Alzheimer. Por isso que é muito importante a gente conhecer quais são os sintomas. Pra gente ter um pouco de ideia. Porque muitas vezes a gente vê, o que eu sinto, que eu fico muito chateada. Muitas vezes o idoso, ele tá tendo essas confusões mentais e faz algumas ele tem algumas características da doença que a família acha que é de propósito. Igual mesmo a questão do roubo. Tá roubando meu dinheiro, ele tá pegando minhas coisas. A família vai se sentir ofendida, imagina. Né? Minha avó tá falando que eu tô pegando as coisas dela. Vai ficar super ofendido, vai dar briga na família. Mas a gente vê que não, é um sintoma super comum de quem tem Alzheimer. Então tem que conhecer um pouquinho mais sobre a doença para evitar alguns transtornos. Né? Você viu? Conhecendo mais sobre a doença, a gente evita muitas coisas. Que igual eu falei pra vocês, a gente desconhece a doença. E pra gente que é da área, assim, a família chega, ela começa a falar algumas coisas que pra gente, assim, é tão óbvia, eles são todos iguais. O mágico de trabalhar com quem tem Alzheimer é isso. Eles fazem coisas muito parecidas. Por exemplo, trocar a noite pelo dia, não querer comer, falar que tá bem, se perder. Então, assim, são questões muito comuns. Então, pra gente que é da área, é super comum a gente ver. Tem paciente que chega assim, minha mãe tá esquecendo tudo do presente, mas a memória dela do passado tá ótima. Então, ela não tem Alzheimer. E a gente dá risada, porque esse é o sintoma do Alzheimer. Quem tem Alzheimer vai lembrar coisas do passado. Ele esquece coisas recentes. Porque ele tá perdendo ali a região cerebral do hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias recentes. E a última parte que ele vai perder é a memória, a retrógrada, né? Que é quando ele era pequeno. Então a gente vai vendo, não, mas minha mãe não tem problema de memória, ela lembra tudo desde quando ela era pequena. E aí que a gente vai vendo que não, tem que ter maior conhecimento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, tem muita coisa pra eu falar ainda. Ainda bem que tem mais 5 dias de live, mais 4 dias de live, hein? O tempo tá voando. Mas eu gostaria de fechar aqui com vocês hoje falando sobre a genética. Muita gente me pergunta se o Alzheimer ele é genético, passa de pai para filho. Então assim, o que quer dizer genético? Genético quer dizer que obrigatoriamente vai passar de um pai para filho. Por exemplo, a calvície. Calvície, a pessoa careca, se o pai é careca, obrigatoriamente o filho, o homem, vai ser careca. Isso é genético, é obrigatório. Agora sim, o Alzheimer não. A gente sabe assim, que a maioria das pessoas que a gente vê que tem Alzheimer hoje, não tem ninguém na família com Alzheimer. Por incrível que pareça, do nada, essa pessoa não tem ninguém. Mas a gente sabe o quê? Igual eu tenho meus avós que têm Alzheimer, igual eu falei pra vocês. Eu tenho chance de ter Alzheimer? Tenho. Tenho muito mais probabilidade de ter Alzheimer? Tenho. Mas não é uma sentença. Então, não é obrigatório. Né? Então, assim, então, resumindo, é genético? Não, não é genético porque não é obrigatório, né? Porque igual tem genético que fala assim, o terceiro filho, a segunda geração vai pegar, é obrigatório. Não, não é. Mas sim, se eu tenho algum familiar que tem Alzheimer, eu tenho mais chance de ter o Alzheimer também. Então, vocês entenderam? Gente, muito obrigada pelos elogios. O e-mail é elderlycursos e palestras @gmail.com. Anota aí pra mim, alguém põe aí, elderly
cursosepalestras@gmail.com. Quem não anotou, me pede por direct. Então, recapitulando, vocês podem me pedir por direct o artigo que eu falei pra vocês sobre a queixa de memória. Esse tá em português, tá? Foi meu primeiro artigo que eu fiz em 2017. Isso, obrigada. É isso mesmo. Muito obrigada. Podem me pedir também um artigo que eu falei sobre a relação do treino de memória em idosos com diabetes, tá? Eu passo para vocês. E quem tá aí trabalhando, estudando sobre Alzheimer, me pede o material que eu mando também. E se puder fazer o curso, que é R$30, tem bastante informação também. Então a gente se vê então amanhã. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de falar para vocês sobre uma novidade, que é um lançamento. Né? Todos esses dias vocês viram que eu tava meio quietinha. É porque eu estava fazendo um e-book. Um e-book que ele chama Descomplicando a Doença de Alzheimer. É um livro novo. É um e-book que eu estou lançando hoje. Esse e-book, ele tem 100 páginas e ele é em formato PDF. Nesse e-book, eu coloquei todo um apanhado sobre a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer, né? Sobre o médico. Falei de como a gente faz rotina para esse idoso que tem doença de Alzheimer. Tô falando quais são os medicamentos para doença de Alzheimer, quais são os tratamentos não medicamentosos. Então tá tudo resumido nesse e-book. E a melhor coisa desse e-book, você já comprou esse e-book? Olha, nem vi. Ele lançou agora. Esse e-book, o valor dele é apenas R$ 9,99, gente. R$ 9, ó, R$10. Eu fiz um preço super simbólico para vocês comprarem. O link desse e-book tá ali na minha descrição. E para quem não conseguiu o link, me pede por direct. Então, por apenas R$ 9,99, ela já até adquiriu, eu nem sabia, hein? Eu tô lançando agora, é primeira mão. É um e-book de 100 páginas em que eu falo tudo sobre a doença de Alzheimer. Dou dicas de estimulação cognitiva, dou dicas de rotina para esse idoso, dicas de alimentação para o idoso que tem Alzheimer. Então, quem quiser adquirir, tá ali na descrição do perfil. Ou então me pede o direct, R$ 9,99 esse e-book, em super baratérrimo, né? E depois eu pretendo fazer até outros. Se vocês gostarem, eu vou fazendo com mais informações. Tá bom? Nós temos 2 minutinhos de live ainda. Então, olha lá. Ó, estou querendo saber muito. Minha mãe está nessa fase. Obrigada. Obrigada a vocês, viu, gente? Vocês sabem que eu falo muito rápido. Eu sou assim desse jeito, sou elétrica. Mas eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. E eu quero ver todos vocês amanhã, que a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos sobre a doença de Alzheimer. Na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho e meu familiar tá com Alzheimer, ó, você que tá com familiar. O que eu faço? Então eu vou falar na quarta-feira. Quinta-feira eu vou falar sobre jogos e atividades para memória com quem tem Alzheimer. E na sexta-feira a gente vai discutir sobre o filme Viver Duas Vezes, que tá no Netflix, tá bom? Então, aguardo muito vocês. Quem quer fazer o curso, fala pra mim por direct. O curso, gente, é R$30. É uma palestra sobre Alzheimer, R$30, tá? Tem bastante material, tem apostila, tem bastante artigos que eu indico. Tem esse e-book de R$ 9,99, né? Eu vou pra Salvador, ó, me chama que eu vou, hein? Quem sabe quando acabar esse coronavírus, eu pretendo sim fazer os cursos aí nos estados, tá bom? Então, muito obrigada por vocês que são maravilhosos, gente. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês, então, amanhã até sexta-feira. Quem quiser adquirir o e-book de R$ 9,99, só clicar ali na descrição, tá bom? Ou me chamar por direct. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. E quem tiver dúvidas, pode ir anotando. Amanhã vocês vão me falando, tá bom? E eu vou deixar gravada essa live por uma semana. Depois eu vou tirar aqui do ar. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada aí quem participou pelo Facebook. Obrigada aqui quem participou pelo Instagram. E a gente se vê até amanhã, hein? E aí hoje à tarde eu vou estar numa live lá com a massoterapeuta. Tá? O perfil dela tá tudo ali anotado aqui no Instagram e no Facebook, tá bom? Às 3 horas hoje. E amanhã à noite eu vou dar uma aula pro pessoal de uma universidade lá de Campinas, mas aí é fechado, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão que tá acabando a live. Fiquem com Deus.